Bom dia, pessoal, continuando aqui nosso estudo, nossa análise, nossos pensamentos filosóficos a respeito dessa ligação que tem entre os astros e a numerologia. Hoje aqui para falar do número 8 ligado ao planeta Saturno. Saturno que tanto no sentido da mitologia, né, a respeito do deus Cronos, do Titã, e o nome que ele recebeu em Roma, que é Saturno, é uma pessoa que revela uma severidade, uma pessoa de um comportamento assim muito rígido com algumas coisas e de certa forma está implacável. Por isso, eu acho que por conta dessa implacabilidade, que ele é associado também ao tempo, o sentido do tempo, essa força maior do universo que movimenta as coisas, que contém tudo quanto acontece e que é capaz de fazer tudo se transformar, tudo renovar, tudo ser de outra forma. O tempo, quando ele determinar que acabou o dia, não tem coisa que possa fazer a respeito. O tempo, quando ele determinar que é a hora da gente dar um passo avante e começar uma nova vida, talvez em outro lugar, talvez de outra forma, também não tem o que a gente possa fazer a não ser seguir. O tempo é implacável, certo? Então, isso tem sim muita ligação com a energia do número 8. Começa a gente observando a geometria do número 8. O desenho que ele forma já nos lembra uma ampulheta, e tem pessoas que gostam de deitar o número 8 e pensar no sentido do infinito, que é também associado ao tempo. O tempo infinito, tanto para dentro quanto para fora. Para dentro, você pode pegar um minuto e subdividindo ele em segundos, milissegundos, nanosegundos e assim infinitamente. E também infinito para fora. Quantos milênios a Terra ainda tem? Quantos milhares de milênios, quantas eras, quantas coisas pela frente ainda vão acontecer? Quantos dias? É incalculável, impensável. Então, são características do número 8, que na numerologia não tem muito a ver toda essa história do tempo com a vibração do número 8 pela numerologia pitagórica, tá? Não tem muito a ver. São coisas que a gente consegue associar numa analogia, numa comparação, numa aproximação, mas não chega a ser uma identificação assim de ser duas coisas exatamente iguais, que se correspondem de forma perfeita, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que a gente já começa a ver dessa associação do 8 com o tempo, com a severidade, com a numerologia, é no sentido da força necessária para a realização dos seus objetivos. A energia número 8 tem a ver com isso, tem a ver com a dedicação da pessoa no sentido material, no sentido de administração do tempo, no sentido de foco, no sentido de ser realmente implacável, vamos dizer assim, consigo próprio, de não arredar o pé daquele objetivo até ver ele concretizado. Pessoas do número 8 têm uma característica, às vezes, de ser muito exigentes consigo e com os outros. São pessoas que têm planos muito grandes, ou seja, esses planos muito grandes são planos que vão levar tempo para ser concretizados. A energia número 8 tem essa ligação com o tempo nesse sentido. E também no sentido, na nossa vida, assim, de que alguns objetivos que a gente tem, você, eu, independente do nosso mapa, todos nós temos alguma coisa, alguma ligação com essa história do número 8, porque ele é um número ligado à realização material, à realização financeira, ao progresso, ao sucesso material. E também isso reflete daí na vida profissional da gente, certo? Tudo isso tem a ver com o número 8. Então, nesse sentido do tempo, de ser rigoroso consigo mesmo, de ser rigorosa consigo mesma, a pessoa pode encontrar uma capacidade para realizar aquilo que está pensando, aquilo que está planejando, e justo isso, nesse sentido da ligação com o tempo, entra também o planejamento no longo prazo. Porque, como a gente falou, na energia número 8, os planos são grandiosos. Então, independente de você ter o número 8 ou não no seu mapa, é importante pensar quais são as grandes coisas que eu quero realizar na minha vida, quais são os meus grandes objetivos, meus grandes sonhos. Às vezes isso é uma coisa ligada ao meu trabalho, às vezes isso é uma coisa ligada à minha família, às vezes isso pode ser uma coisa ligada ao meu país. Pode ser muitas coisas. Então a gente tem que caminhar dentro dessa energia do 8 no sentido de encontrar um poder de autodomínio, certo? Às vezes a pessoa nessa vibração do 8 quer ter controle das coisas, quer ter controle, que o sol vai nascer tal hora, que aí a minha carona vai chegar aqui exatamente no horário e a estrada vai estar limpa e eu vou chegar lá exatamente na hora. Então essa analogia da carona para fazer o meu deslocamento, na verdade eu estou querendo dizer os nossos objetivos em relação à vida. Porque vamos pensar quantos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos não depende só da gente. Quantos? Quantas coisas eu quero fazer, eu sonho em fazer, eu quero, eu busco, eu almejo, mas depende de fatores externos, fatores que estão
completamente fora do meu controle. É interessante a gente observar isso, porque daí isso favorece, isso facilita a gente encontrar esse autodomínio, porque já que eu não estou preocupado em ter um controle da situação externa, eu vou me ocupar em fazer aquilo que eu posso fazer, que é o interno, que é aqui no eu comigo mesmo. O que eu posso fazer que está 100% sob o meu controle, 100% ao meu alcance e que nada pode me impedir de fazer isso. Então a grande virtude do número 8, nesse sentido da realização dos grandes sonhos, é o autodomínio. E o que isso tem a ver com Saturno? Tem a ver com o ciclo dele, certo? Que acredito que muitas pessoas aqui conhecem, já ouviu falar, já percebeu, já estudou, chamado o retorno de Saturno, certo? Que é um ciclo que é a cada 29 anos e meio aproximadamente. Aí por volta dos 28 anos de idade a pessoa sente a sua vida modificar. A pessoa sente alguns abalos, sente algumas situações despontando e causando a pessoa ter que resolver algumas coisas. De novo, o tempo implacável trazendo a colheita. Saturno, o apelido dele na astrologia é o Senhor do Karma, aquele que vem para trazer a colheita. Se a colheita foi ruim, bom, vamos chorar e secar as lágrimas e seguir em frente. Se a colheita tá boa, então tá boa, tá beleza, vamos lá, frutos doces e maravilhosos, cheios de sementes de prosperidade para a gente plantar e continuar se desenvolvendo, certo? Então, o movimento do tempo das coisas. Tem coisas que a gente vai colher só no tempo determinado. A energia da colheita está ligada, sim, ao número 8. Isso é uma coisa que a gente vê uma ligação direta. A colheita do Senhor do Karma Saturno e a colheita presente na história do número 8. Porque já é o reflexo de uma história que foi começada 7 passos atrás, lá no número 1. Lá no eu quero, que é o número 1, lá no eu sinto, que é o número 2, no eu expresso, que é o número 3, no eu faço, que é o número 4, no eu me liberto, que é o número 5, no eu me harmonizo, que é o número 6, no eu entendo, que é o número 7, e aí o eu realizo, que é o número 8. E aí o número 9 é eu dou, a atitude da doação daí ao mundo, ao universo, ao todo, que é característica do número 9. Mas para eu poder doar, eu tenho que ter. Para eu ter, eu tenho que conquistar. Para eu conquistar, eu tenho que colher. Para eu colher, tive que plantar. Então esse ciclo aí de movimento do tempo inexorável que a gente vive faz parte da história do número 8, faz parte desse ciclo de Saturno, desse movimento que a gente vê nas nossas vidas, de que algumas coisas são sim pré-determinadas. Vai ter o dia que a gente vai ter que acertar as contas com algumas coisas que a gente fez ou que está fazendo. Vai ter esse dia. Fala isso em vários tipos de conhecimento, várias religiões falam isso. Não tem escapatória. As coisas que a gente está fazendo têm um reflexo na gente, na nossa vida, nas pessoas. E isso é a natureza número 8. Então é uma coisa que está na vida de todo mundo o tempo todo. Porque se ele é ligado à colheita, a gente vive dentro dessa lei universal de plantio e colheita, ou lei do karma, né? Tudo é um reflexo. Tudo que a gente vive é um reflexo do que a gente plantou. Certo? Então, isso é legal. Por quê? Porque daí você pode centrar nesse autodomínio. Você pode perceber também na geometria do 8 que ele tem esse pontinho central aqui. Aí tem uma gota para baixo, uma gota para cima. Essas duas gotas aqui, que se juntam e formam 8, representam o aspecto material e o aspecto espiritual. E o pontinho no centro é você. Então você tem um sonho, uma visão espiritual que você quer viver a sua vida assim, 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 um casamento de tal jeito, morando em tal casa, um salário de tantos $1.000, tantos R$1.000, tantos €1.000. É o que você tem na cabeça. Aí você vem para a realidade material. Bom, eu estou aqui, não estou casado ainda, não recebo tantos €1.000 e minha casa ainda não é do jeito que eu sonho. Então o que eu posso fazer com o que eu tenho? Essa qualidade de ser realista também tem a ver com a história do número 8, que é uma história que todos nós podemos aproveitar. Como eu posso encarar minha vida de forma realista para a realização dos meus sonhos. E lembrar que tem um tempo para as coisas acontecerem. Eu quero hoje me casar, eu quero me casar com minha namorada. Mas meu casamento não vai ser hoje. Mas hoje eu já posso caminhar nessa direção. Um exemplo. Aí você pega outros exemplos aí, outras atividades da sua vida, outros sonhos que você quer realizar no plano espiritual, da dimensão espiritual da sua vida, coisas que você quer chegar a ser, chegar a fazer. E hoje o que você pode fazer a respeito? Um passo que você possa dar, uma coisa que você possa fazer. Talvez o que você possa fazer vai ser ler um livro, vai ser ver um vídeo, vai ser estudar, vai ser meditar naquele assunto, vai ser simplesmente seguir sua vida na rotina que você está seguindo. Às vezes é isso, né?
A rotina do dia a dia, da autodisciplina que eu vou construindo me leva a realizar o meu sonho. Ou seja, o tempo, o fator tempo inexorável, imbatível, insuperável, superior, supremo de tudo, absoluto tempo que a gente está dentro dele, vivendo, e graças a Deus estamos vivos, né? Tem pessoas que já não estão mais, e com isso a gente pode aproveitar, certo? Então, aproveitar o tempo. Tem o outro lado do Senhor do Karma, o Saturno, que ele tem algumas representações visuais dele, que ele vem com uma foice, certo? Vem com essa foice e representando o movimento da colheita. Mas na minha concepção, representa também que é um processo às vezes doloroso. Mesmo que eu vá colher flores e belos frutos doces, aquele ato de retirar algo da terra às vezes é doloroso. Então, às vezes, esse desenvolvimento saturnal que a gente está falando aqui, de vencer o tempo e vencer as coisas dentro do tempo, é uma coisa que causa um certo desconforto, um certo sofrimento. Mas a gente consegue aproveitar o tempo, aproveitar a vida, aproveitar a nossa energia para isso. Então, ter esse autodomínio, que é, lembrando, esse ponto central aqui dentro da estrutura do 8. Tem o que eu quero fazer, tem o que eu posso fazer, que é a realidade material, e o ponto central ali na geometria do 8 é eu. Então eu que olho para cima, eu que olho para baixo aqui para a realidade e olho para cima na realização que eu quero ter. E eu vivo nesse ciclo, nesse desce, sobe, nesse vai e vem, nesse desce, sobe, até conseguir galgar os passos, chegando mais perto da vida que eu sonho, da vida que eu desejo. E é uma coisa que eu posso fazer, você pode fazer, nossos amigos, nossos pais. Manda esse vídeo para eles, para botar seus amigos para pensar também nessas coisas, do que a gente pode fazer pela nossa realização. Ainda a respeito do tempo, a administração do tempo, gestão do tempo se torna uma coisa fundamental. Não vou falar sobre isso aqui, porque já tem muito conteúdo sobre isso na internet. Deve ter vídeo da Lucelena falando disso. E com certeza ela tem mais capacidade que eu para falar desse assunto. Então, é um assunto também que vale a pena. Aproveitar o tempo. Perceber que cada minuto conta. Cada hora tem valor. E a gente vive um momento assim... Nós aqui, nossa bolha aqui de pessoas da nossa convivência aqui, né? Pessoas como você e eu, onde a procrastinação é muito forte. Procrastinação é muito forte, ou às vezes a pessoa tem muito problema com o passado, ou muito ansiosa com o futuro. Ou seja, a relação com o tempo das pessoas, eu acho, na minha concepção, na minha percepção, está um tanto quanto abalada. Pessoas muito ansiosas pelo futuro, muitas pessoas depressivas pelo passado e muitas pessoas procrastinando no presente. Ou seja, toda a relação com o tempo da pessoa está desconfigurada, de certa forma. Então vamos reconfigurar isso juntos, você e eu. Eu com certeza tenho coisas, eu com certeza tenho coisas que eu posso fazer para melhorar minha relação com o tempo. E você também, talvez, não sei. E com certeza a gente pode chegar a resultados melhores. Para melhorar nosso karma, que de certa forma tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, que é uma construção de plantar novas coisas para colher novas coisas, para viver novas coisas. Então o Saturno, esse cidadão implacável, vai trazer para nós aquilo que nós merecemos. Essa força que ele representa da colheita, do karma, do reflexo, certo? O reflexo das nossas escolhas. A gente vai ter que encarar algum momento e, felizmente, a gente tem autodomínio, tem hoje acesso a muito conhecimento para tomar decisões melhores. Então, é isso que eu espero que você consiga fazer, usar sua energia, usar seu tempo, usar seus esforços para viver uma vida com mais realização. Certo? Essa energia de Saturno a gente não precisa temer, não precisa fugir, não precisa se preocupar. Por exemplo, essa história do retorno de Saturno, que a gente falou, que é uma coisa que todo mundo vive. É uma coisa também que a cada 7 anos ele se desloca 90 graus no céu. Então a cada 7 anos a pessoa já passa umas rupturas assim. Pode prestar atenção na sua vida, os 7 anos, o que aconteceu, os 14 anos, o que aconteceu. Os 21 anos são um marco para muitas pessoas, os 28, os 35. Observar os 42, os 49, observar a sua vida de 7 em 7 anos, as coisas que aconteceu. E espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Estou à disposição, caso você queira algum esclarecimento, tem aí os comentários. E continuamos em breve concluir essa série aqui, né? Falar do número 9 e o planeta Marte, tá bom? Então, até a próxima.